Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que passeia entre os candelabros de ouro, diz lá o texto de Apocalipse, capítulo 2, quando falamos aqui sobre a carta à igreja aos Efésios, igreja de Éfeso. O nosso Deus, nosso Cristo está presente aqui. Meus queridos, por gentileza, enquanto você abre aí, Apocalipse capítulo 2, eu quero dar as boas-vindas, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. Dar as boas-vindas aos nossos visitantes, aqueles que estão aqui na base pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se acarinhados, abraçados, e lembrar que no final não esqueçam de passar ali, levar uma lembrança aqui da igreja, por gentileza. Vai ter os irmãos ali aqui na saída da minha direita, para você aí, eu acho que é a sua esquerda, tá bom? Pegue uma lembrança, se apresente, estou visitando aqui a igreja, tá bom? Muito obrigado pela presença, obrigado aos irmãos da igreja que estão conosco, muito obrigado por estarmos juntos, os irmãos que acompanham também pela internet, que estão em casa, por alguma razão não puderam estar hoje aqui. Estamos juntos no mesmo Espírito, estamos juntos naquele que nos faz um em Cristo Jesus. Obrigado pela companhia. Meus irmãos, abre aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, nós vamos ler até o versículo 29, enquanto você localiza. Dizer que nós seguimos hoje, para quem está visitando também a igreja, seguimos hoje aí no quarto sermão da nossa série de mensagens, Cartas de Jesus, baseadas nas palavras enviadas pelo nosso mestre, pelo nosso Messias, as 7 igrejas da Ásia Menor, textos que estão lá em Apocalipse capítulo 2, também Apocalipse capítulo 3, uma parte do capítulo 3 de Apocalipse. Pela ordem, nós já vimos aí as cartas enviadas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo. Hoje veremos a carta do Senhor, as palavras de Cristo à igreja de Tiatira. Ainda temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos fazer as 7, hoje chegamos na quarta. A gente sabe, já falamos que Apocalipse é um livro que traz esperança para a igreja, embora seja um livro que fale dos últimos dias, que fale do fim de todas as coisas, mas também isso é uma carta de esperança para a igreja, mas também uma carta enviada em que Cristo exorta também a igreja ao arrependimento, ao conserto. Sim, Apocalipse é uma carta também, além de um livro profético e escatológico, mas também é um livro que fala de juízo, Não tem como negar, não tem como fugirmos dessa realidade. É um livro que fala de juízo, mas um juízo para aqueles que rejeitarão o Evangelho. Muito bem, já dá para botar, gente? Não? Já? Só um minutinho? Esperar enquanto eu projeto aqui o texto, meus irmãos, porque eu vou ler na NVI, na nova versão internacional, e se você não tiver, você pode acompanhar aqui, tá? No telão. Se não acompanha na sua Bíblia, são poucas diferenças aqui na tradução. Foi embora. Lembrando ainda que essa é uma série de mensagens que antecede o dia do aniversário da igreja, que vai ser no último domingo de junho, culto de ação de graças também, de adoração ao Senhor, marcando aí o 7º aniversário da base. Então vamos lá, vamos ler? Leia com atenção, reverência, escute a palavra do Senhor. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso
vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Veja só. Também lhe darei a estrela da manhã. Até cantamos isso aqui, né? Sobre a estrela da manhã, lá no início. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, te agradecemos a ti que é Deus de graça, de misericórdia, é o nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estás presente neste lugar, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, entendimento, Senhor, clareza, que nós possamos, ó Deus, receber a semente que é da tua palavra nesta noite, e que ela frutifique, que ela dê frutos na nossa vida, para a glória do teu nome, para o crescimento do teu reino nesta terra, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que texto interessante, hein? Que texto interessante. Às vezes lemos um texto de Apocalipse, parece grego, e foi escrito em grego mesmo, mas aqui nós lemos em português, né? Mas certamente eu vejo daqui espiritualmente várias interrogaçõezinhas aqui, aí na cabeça de vocês, assim como também fica na minha muitas vezes, nada que a gente não possa desvendar, né? Com um pouco de esforço, um pouco de atenção e dependência do Espírito Santo também. Mas muito bem, meus irmãos, o pastor Timothy Keller, ele partiu para a glória, né, no dia 19 deste mês, foi bem recente. Timothy Keller, que é considerado ainda um dos grandes teólogos da atualidade, e tantas vezes abençoou a base com seus escritos. Acabamos inclusive de estudar um livro dele na oração, no grupo de oração aqui pela manhã, que tem um intrigante título, né, de O Deus Pródigo. Então o Tim Keller partiu essa semana, semana passada, na verdade, retrasada, né, dia 19, mas na sua última mensagem, dirigida aos membros da sua igreja, a igreja que ele pastoreia lá em Nova York, ele falou sobre um assunto interessante. Ele falou sobre a relação da igreja com a cidade em que ela está, e ele se baseou em textos do profeta Jeremias para pontuar pelo menos 3 pontos importantes. Primeiro, a importância de haver engajamento da igreja com a cidade, mas preservando a sua identidade, sem deixar que essa relação, esse engajamento, afete a identidade da igreja que está em Cristo Jesus. Um segundo ponto, ele ressaltou a necessidade de a igreja investir na cidade. Sim, e aí eu entendo como uma necessidade de que a comunidade cristã, ela deve investir tempo, deve investir esforços e recursos, não só dentro das suas 4 paredes, mas investir para servir a sociedade em que ela está inserida. E um terceiro ponto que o Tim Keller destacou, foi que nessa relação é importante que a igreja esqueça a sua reputação. O que ele quis dizer com isso? Que
A igreja precisa deixar de se supervalorizar demais, ou então valorizar demais a sua própria imagem, buscando reconhecimento para si, em detrimento de atitudes que possam fazer a diferença na sociedade e a diferença para o reino de Deus. Interessante esses pontos. Pois bem, a partir dessa reflexão do Tim Keller, eu fiquei pensando como uma igreja local pode influenciar uma cidade e vice-versa, ou seja, como uma cidade também pode influenciar uma igreja. Já pararam para pensar sobre isso? Nessa relação, que uma igreja pode influenciar uma cidade, a cidade em que ela está, mas também a cidade tem direta influência sobre a igreja. Evidentemente que as igrejas locais, nas suas diferentes localidades também, elas têm os seus pontos em comum. Nós temos o mesmo Senhor, nós temos a mesma crença, nós temos o mesmo manual de conduta, de fé. Mas o fato de estarem situadas as igrejas locais em países diferentes, em lugares diferentes, isso também dá a elas algumas características, né? Algumas diferenças, exatamente pela influência que elas recebem desse meio em que elas vivem, dessas cidades em que elas vivem. Elas são influenciadas no jeito da congregação de ser, sobre vários aspectos. A gente percebe muito bem isso quando visitamos uma igreja fora de São Luís, principalmente fora do estado, ou até aqueles que têm a oportunidade de visitar fora do país, né? A gente percebe que temos pontos em comuns, aquilo que nos torna a igreja do Senhor, o nosso Senhor, a nossa crença, o nosso manual de fé, mas existem uma série de outras influências que fazem parte desse meio em que a igreja está inserida, que nos diferencia também, né? A igreja influencia as cidades, mas as cidades também influenciam as igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais Jesus dirigiu as cartas, registradas aqui em Apocalipse, elas são nomeadas conforme o que? As cidades em que elas estão, né? Onde elas sofrem ali a influência do meio em que elas estão. As igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, estão inseridas nessas cidades, e delas elas extraem aí as suas influências, que refletem nas virtudes dessas igrejas, mas também nos defeitos dela, por essa influência do meio. Tiatira, meus irmãos, a igreja do nosso texto aqui de hoje, ela vai exemplificar muito bem isso, essa relação. Nós vamos ver, por exemplo, uma cidade, ou uma igreja, que está em uma cidade, cujos membros daquela igreja, eles estavam inseridos fortemente num contexto comercial. E como essa relação poderia ser perigosa à medida em que ela se tornava um elemento que afastava as pessoas de Deus. Ela era a menor das cidades. Das 7 cidades que nós já citamos aqui, Tiatira era a menor delas, mas ela tinha um detalhe: ela era uma cidade pequena, mas ela era muito importante comercialmente. Ela era uma cidade pequena, mas que pela atitude de alguns havia se transformado num baita de um problema para a igreja. Então aí o nosso tema vem daí, era uma cidade pequena, um problema enorme. Jesus vai escrever para essa igreja e vai fazer um alerta sobre a situação em que ela vivia. Ele vai destacar as virtudes da igreja, mas também vai apontar aquilo que ela precisava mudar, e mudar com urgência. Nessa carta o Senhor vai tratar, por exemplo, sobre a importância de crescer em obras. Ele vai falar sobre um problema de conduta moral, sobre um desvio que leva à morte. Sabe aquele atalho?
e sobre o caminho que leva à vida eterna. Sobre esses pontos nós vamos aqui detalhar a partir de agora. E o tom, meus irmãos, é de urgência. O tom é de urgência. Aliás, se você perceber, quase todos os textos da Bíblia têm um tom de urgência. Às vezes, a gente que se engana de ler a Bíblia e acha que a coisa não é para ontem. A gente acha que vai ter todo o tempo do mundo de refletir, de mudar, de fazer as coisas que estão sendo ditas ali. Mas o tom das Escrituras é de urgência. Até porque as palavras foram escritas, elas vêm, na verdade, a origem dela é um rei que vai voltar. E vai voltar a qualquer momento, pode ser agora. Então, a palavra é de urgência, o tom é esse. Por essas e outras, a carta ela vai começar frisando a magnitude de quem envia essa carta. Atenção, meus irmãos, quem está falando aí é o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 18, olha só, acompanha aí na tua Bíblia. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras de quem? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Como a gente já viu ao longo aí desses primeiros sermões, as cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, elas são abertas com essa apresentação, seguindo o mesmo modelo, a apresentação do remetente. No caso, este remetente é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele se apresenta com credenciais que já foram citadas lá no capítulo anterior, no capítulo 1 de Apocalipse, quando ele se apresenta naquela visão sobrenatural que o apóstolo João, que é o autor do livro, tem. Nesse caso aqui, ele vai usar alguns termos que estão lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 14 e 15, mas ele faz acréscimo aqui, um acréscimo importante, um adendo importante. Ele diz, estas são as palavras do Filho de Deus, e aí utiliza os elementos que ele utilizou lá antes, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Então veja que aqui quem escreve se apresenta como a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, e também utiliza elementos simbólicos que representam essa autoridade, esse poder, divinais, olhos como chama de fogo, pés como bronze reluzente. Tudo isso nós estamos vendo ali, que este remetente é Deus, ele é divino. João, autor de Apocalipse, ele escreve muito bem lá no seu evangelho, no evangelho que tem o seu nome, João capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Mais adiante, no mesmo capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, a gente está vendo aqui, logo de cara, um lembrete que é recorrente nas 7 cartas. A gente vai ver isso durante toda essa série de mensagens, e que esse lembrete deve valer para nossas vidas todos os dias. Quem fala com a igreja, quem se dirige a ela, quem interage com ela, quem está aqui neste lugar, é absoluto em poder e glória. Não é homem, não é líder, não é pastor, não é líder religioso. Seu poder vem dele mesmo. Ele e a sua palavra são revestidos desse poder. Aleluia. Então, assim, Cristo tem falado, meus irmãos. Toda vez que nós abrimos as Escrituras, Cristo está falando, e falando sério com a sua igreja, mas só aqueles que têm ouvidos ouvirão, ou somente aqueles capacitados a compreender darão ouvidos. Terá algum sentido que sejamos nós, essas pessoas. A identidade, meus irmãos, de quem fala, por si só, já deve garantir de nós atenção máxima. É o Filho de Deus que está falando, não é Cabalau que está falando, quando ele está escrevendo aqui.
Quando nós lemos essa carta, ele está dizendo quem é que está falando. Só aí já, pô, para tudo que eu estou fazendo, para. O que ele vai falar? O que ele vai falar? Como nós já vimos, meus irmãos, as cartas, elas são endereçadas a essas 7 igrejas, e elas seguem um padrão, né? Após Jesus se apresentar, ele vai traçar um breve perfil, né? Um raio-x das igrejas, aquele olhar diferenciado que só Jesus tem, o único capaz de ver a igreja como ela realmente é, sem a vitrine, sem a fachada, né? Sem as luzes, sem os holofotes, sem a decoração. Ele vai ver a igreja de verdade, né? Ele vai ver, só ele pode fazer isso. Então, sobre Tiatira, ele vai destacar uma coisa interessante, a continuidade das obras da igreja. Então, ele vai falar sobre a importância de crescer em obras. Olha o que diz o versículo 19, diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha, como a gente falou, Tiatira, ela era um grande centro comercial, mas ela era a menor das 7 igrejas em foco aqui em Apocalipse, né, capítulo 2 e 3. Mas por ela ser uma igreja, uma cidade pequena, ela não tinha, por exemplo, não tinha muitos templos para outros deuses, não tinha templos, por exemplo, dedicados ao imperador romano. Então os cristãos ali não sofriam aquela pressão natural de quem era romano, de quem eram fiéis à idolatria ao imperador de Roma. Então ali os membros de Tiatira já não sofriam essa pressão, ao contrário de outras cidades, como Éfeso, por exemplo, como outras cidades tinham esse problema. Seguindo o padrão aqui das cartas, Cristo então faz esse raio-x da igreja, começando pelo que ele tinha visto de bom, pelo que ele viu de bom. Sim, o Senhor vê o que as igrejas têm de bom e também vê os defeitos da igreja, claro. Então, a igreja vai receber um elogio pomposo. Esse elogio aqui, olha, Jesus vai destacar 3 virtudes relevantes aqui, que são base de uma conduta cristã equilibrada. Veja o que ele vai dizer, ele vai destacar: conheço as tuas obras, diz ele, seu amor, olha só, a sua fé, o serviço, a sua perseverança e mais, o fato de que a igreja fazia mais ali naquele momento do que fazia antes. Olha, é um elogio, gente. Veja que as obras haviam crescido com o tempo naquela igreja, ao contrário da igreja de Éfeso, por exemplo, que havia abandonado o primeiro amor e é exortada a voltar exatamente àquilo que ela fazia antes, né? Lembram disso? Não é o caso aqui. Tiatira não, estava fazendo mais ainda do que elas faziam antes. Meus irmãos, o Senhor se agrada de igrejas que não se acomodam, isso é claro. Ele exorta Éfeso a voltar. A Tiatira ele coloca como ponto de destaque da igreja. O Senhor se agrada em igrejas que não se sentem satisfeitas com as obras que já realizou. Aquela igreja que olha para si e diz: poxa, tá bom, ó Senhor, daqui eu já posso ficar tranquilo, a igreja está bem, vamos manter, né? Tem até um presidente aí, que ainda bem que não é mais, disse assim: tem que manter isso aí, né? Não esqueçam, né? O que vale para nós, meus irmãos? Entender que não basta ter amor, é preciso que esse amor cresça. É fundamental a fé, claro, mas é preciso que essa fé seja regada continuamente, é preciso que essa fé cresça, que ela amadureça, que ela dê frutos a todo tempo. O serviço que é destacado aqui também deve ser contínuo, deve ser crescente. Quanto mais nós servimos, mais nós devemos almejar o privilégio de servir ao próximo, de servir a igreja, de servir a sociedade na qual nós estamos inseridos. Esse sentimento ele precisa ser crescente, precisa ter paciência ou perseverança, os 2 termos aí nas traduções. Essa persistência, essa perseverança, ela tem que ser contínua, crescente na igreja. Dificuldades, claro que virão, adversidades, claro, mas elas não podem nos paralisar. Ao contrário, elas devem nos motivar a seguir em frente, a seguir crescendo. As adversidades devem ser razão para o nosso fortalecimento e não para a nossa paralisia, né? Nós precisamos crescer em obras
meus irmãos, porque isso é parte do dever da igreja, dever do nosso chamado. Aí diante de um texto assim você vê, o que pode abalar uma igreja como essa? Uma igreja que recebe um elogio desse, como é que ela pode ser abalada? Tiatira era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha fé, que servia, que era perseverante e havia crescido em obras com o passar do tempo. O que pode abalar uma igreja dessa? Está com tudo, né? Está bem na fita. Meus irmãos, a diferença está no olhar de quem escreve a carta. Aí é que está a diferença. Aquele que escreve a carta é aquele que conhece a igreja por dentro, sabe? É aquele que conhece a igreja, aquele olhar que vai além do que está na aparência, aquele que está no olhar limitado dos homens. E aí, após o elogio, Jesus vai alertar sobre um problema de conduta moral. Olha o que diz o versículo 20. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Para a gente entender o que acontecia aqui com a igreja de Tiatira, meus queridos, nós precisamos observar melhor o contexto social em que a igreja estava inserida, tá? E aqui entra aquela questão da relação com a cidade, é bem aqui. Mesmo sendo a melhor das 7 cidades, nós já falamos, da Ásia Menor, Tiatira era um importante centro comercial, e os estudiosos entendem aqui que o problema estava numa grande quantidade que havia de associações, de grêmios comerciais, voltados a determinado segmento comercial ali da cidade. Principais deles, tecido, tinturaria, tintas, né, e cerâmica. Uma curiosidade, se você for ver lá em Atos capítulo 16, você vai ver a história de Lídia, uma mulher que se converte, quando Paulo vai à cidade de Filipos, ela se converte ao evangelho ali, e Lídia era uma mulher com posses, ela era proeminente, ela tinha alguns recursos, e ela era uma vendedora de tecido da cidade de Tiatira, só para fazer essa relação, né? Então Tiatira era isso, era uma cidade que tinha esse desenvolvimento comercial e tinha muitas associações e grêmios relacionados a esses segmentos. E o que acontecia? Os crentes faziam parte desse contexto secular, porque muitos deles eram comerciantes também, e alguns deles eram envolvidos com os negócios das associações dessas classes de comerciantes, o que de certa forma os levava a conviver com os hábitos, com os costumes daquele mundo, inclusive com a necessidade de partilhar alimentos e de participar até de celebrações religiosas nas quais se comia um alimento dedicado a deuses pagãos. E tem um detalhe, estudiosos dizem que aquelas associações, cada uma delas, cada grêmio tinha o seu próprio ídolo para chamar de seu, e aí cada cerimônia, cada situação, havia essas consagrações. E aí a gente pode conjecturar, baseado aqui nesse contexto bíblico, histórico, que certos cristãos liberais, lembra, já falamos desses caras, liberais, eles não viam problema nisso, estar ali, participando de tudo isso, porque fazia parte das atividades comerciais deles. Então, comer alimentos sacrificados a ídolos, ou mesmo participar de festividades pagãs, religiosas, era parte do negócio, era parte daquela atividade, estar inserido naquele ambiente comercial da cidade, era parte da vida deles. Esses cristãos liberais eram aqueles afeitos que vocês já viram aqui,
Quem não viu as mensagens, está disponível lá no canal da base, tá? Afeitos aos ensinos dos nicolaítas, lembra? Já foi falado 2 vezes aqui, igreja de Éfeso e igreja de Pérgamo. Os nicolaítas, quem eram esses caras? Eles pregavam que não tinha problema você comer alimentos consagrados a ídolos, e podiam até se valer de um ensino do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 8, que ele diz assim, os ídolos não representam nada. E Paulo realmente usa essas palavras, mas só que tem um detalhe. Paulo ressalta isso, mas num outro contexto de ensino. E ele vai dizer, inclusive, que embora ele ressalte que um ídolo não representa nada, uma comida consagrada não representa nada para quem tem discernimento, ele fala do perigo que representa associar-se a essas práticas pagãs sem o devido discernimento, e como esse tipo de prática pode ser uma pedra de tropeço para quem são fracos na fé. Então veja que não deve a igreja fazer coisas que possam atrapalhar a caminhada de outras pessoas, não deve ser influência. Se não pode fazer, ou se isso vai atrapalhar alguém, não faça. Era isso que Paulo estava falando, mas aqueles camaradas podiam até dizer isso, não tem problema nenhum, até Paulo já ensinou sobre isso, a gente está aqui no meio dessa situação. Então esse tipo de pensamento liberal dava margem, esse é o problema, dava margem aos crentes a participar de festividades que culminavam em devassidão, em imoralidade sexual, que são típicas dos cultos daqueles tempos romanos e das festividades pagãs. Uma igreja pequena, mas com um baita de um problema para a igreja. Uma cidade pequena, mas com um baita de um problema para a igreja. Então veja, o que a gente pode extrair disso para o nosso entendimento? Meus irmãos, em nossa vida, essa relação pessoal, às vezes íntima demais, que nós temos com as nossas práticas seculares, porque nós estamos inseridos em um contexto, ainda que esse contexto esteja relacionado ao nosso ambiente de trabalho, elas podem nos afastar de Deus, sem que a gente perceba, um ato desonesto, como sonegar imposto, porque todo mundo faz, né? Cobrar um preço injusto em determinada mercadoria para que eu tenha um lucro maior, mas eu sei que é injusto, uma mentira para fazer uma venda. Eu lembro dos tempos que eu era vendedor de loja, fui vendedor de loja, era bom, mentia que era uma beleza, a pessoa vestia a roupa, estava horrível, com o que você achou? Tua cara, não? Mentia, sem nenhum problema para vender, pois é. Mas, meus irmãos, uma mentira em pecado é pecado. Pecado é pecado. De maneira nenhuma vai deixar de ser pecado. E se é pecado, vai comprometer a nossa vida espiritual. Vai comprometer. Nesse versículo 20, veja que menciona a figura de Jezabel, né? É importante a gente explicar isso. No caso da igreja de Tiatira, vai dizer que é uma mulher que propagava ensinos estranhos, e esses ensinos eram os mesmos dos nicolaítas. É só ler a igreja de Pérgamo aí que você vai entender. Que era o quê? Ingestão de comidas sacrificadas a ídolos, permissividade em relação à imoralidade sexual, por aí vai. A interpretação mais comum aqui sobre esse texto é de que deveria haver uma mulher, de fato, lá na igreja, que se dizia profetisa em Tiatira. E com seus ensinos falsos, ela contaminava parte da igreja. Para relembrar quem era Jezabel, né? Jezabel era a esposa de Acabe, que era rei de Israel, reino do norte. Foi considerada a mulher, você vai ver lá em 1º livro de Reis, 1º Reis, capítulo 18, a história desta figura emblemática, icônica, né? Considerada a mulher mais ímpia, mais imoral, né? Que viveu entre o povo ali, até aquele momento, 1º Reis, capítulo 18, aquela mulher mesmo que azucrinou a vida do profeta Elias, né? Então, Jezabel e Acabe, que era o rei de Israel, eles não adoravam a Deus, eles adoravam a Baal, um deus pagão, né? E os cultos ali eram marcados por orgias sexuais.
Então, veja o nome que Cristo vai utilizar para se referir àquela mulher em Tiatira. Não porque o nome dela era Jezabel mesmo, mas é porque provavelmente aqui é uma referência a essa figura simbólica, icônica lá do Antigo Testamento. Aliás, as figuras do Antigo Testamento, meus irmãos, é importante dizer, assim como Balaão foi citado, né, certamente no sermão passado, elas aparecem aqui nesse contexto das cartas, dentro do simbolismo do livro de Apocalipse, representando os ensinos enganosos, né, os ensinos pagãos que contaminavam os crentes nas igrejas. Então, Jezabel aparece aqui sendo essa representatividade desta figura, desta falsa profetisa que estava ali, levando ensinos errados. A gente não pode afirmar que aquela mulher fazia orgias nos cultos da igreja, não podemos, mas o certo é que ela levava ali ensinos que desviavam os irmãos, os crentes, né, e conduzia-os a consumir carne, né, consagrada a ídolos, e também a imoralidade sexual e outras práticas que eram condenáveis por Deus. Só que o texto vai indicar que a igreja tolerava a presença dessa mulher. Não é isso que está dizendo aí o texto? Tolerava a presença dela. E isso, claro, não passou pelo crivo de conduta de Cristo, quando ele faz o seu raio-x da congregação de Tiatira. Mais uma vez, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é um alerta muito claro do Senhor para o dano espiritual causado por falsos ensinos, por falsos mestres, e nesse caso aqui, esses falsos ensinos apontavam para a banalização do pecado, a tolerância de atos amorais e de atos imorais, como sendo algo que não fosse levar a consequências gravíssimas. O alerta aqui é muito claro e vale, obviamente, para a igreja em todo o tempo. E aí, seguindo aqui o padrão das cartas, o Senhor vai agora aplicar a disciplina. Vai aplicar a disciplina, ou seja, ele vai anunciar os efeitos do erro na vida daquela igreja. Sim. Ele vai falar sobre um desvio que leva à morte. Versículo 21, 22 e 23, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então veja que a gente vê mais uma vez aqui numa carta, Cristo sendo seletivo. Veja que a presença de uma farsante no meio da igreja, com todo o dano que ela pode causar, acaba sendo usado como um instrumento para revelar o quê? Falsos crentes. Ou seja, aqueles que adulteram com Jezabel, abraçam os seus ensinamentos em lugar da sã doutrina, revelam-se como infiéis a Deus. Logo serão exterminados. A alusão aqui, meus irmãos, é ao juízo eterno. Ele diz: matarei os filhos dessa mulher. Diz aqui severamente aí o versículo 23. Meus irmãos, aquele que sonda mentes e corações, ou seja, o único que sabe aqueles que são seus, como está lá, né, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, o Senhor conhece os seus. É Ele que está falando, é Ele que está sondando, e é Ele que sabe. Sim, meus irmãos, é isso aí. Falsos mestres e falsos ensinos, eles estão infiltrados na igreja do Senhor, sim, mas no fim, serão revelados. Os falsos mestres, os falsos ensinos serão revelados e estarão sujeitos às consequências.
porque quem está falando aqui é o Filho de Deus. A gente vê aqui um claro, um repetido alerta ao arrependimento. Ao arrependimento. E é um alerta contra o perigo da tolerância a práticas idólatras e a práticas imorais no meio da igreja. O alerta é muito claro, e o alerta é para a liderança, para os líderes, porque, ao anjo da igreja eu escrevo, mas é também para todos os membros do corpo para o qual essa mensagem deveria ser repassada. Esse é um alerta para todos nós, Meus irmãos, para você refletir, somente um bom alicerce doutrinário, ensino saudável e obras que avançam em amor, fé, serviço, perseverança, podem garantir um bom antídoto contra o engano e contra o pecado que fragilizam as igrejas. Cristo sonda a mente e corações, meus irmãos, e Ele vai distinguir os filhos de Deus aí, nesse crivo, e é agora a estes que Ele vai se dirigir agora. A estes Ele vai apontar a promessa, Ele vai apontar o único caminho, que é Ele mesmo, sobre o caminho que leva à vida eterna. Ele vai concluir dizendo assim, versículos 24 até o final. Se estiver pequeno aí, vê na sua Bíblia. Aos demais que estão em Tiatira, veja que ele já diferenciou, Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então no versículo 24 aí você vê que Jesus se reporta aos crentes que não deram ouvidos ao ensino enganoso de Jezabel, mas permaneceram fiéis ao ensino que receberam dos apóstolos, fiéis à sã doutrina. Ele diz, são aqueles que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. O que é isso, pastor? O que ele está falando aí? A referência aqui, meus irmãos, possivelmente era a conduta daqueles cristãos liberais, adeptos de falsos ensinos, que eles se vangloriavam de terem um conhecimento profundo acerca das ciladas de Satanás. Sabe a igreja que fala mais de Satanás do que de Jesus? Pois é. Então eles se vangloriavam que eles conheciam bem o diabo, eles conheciam as ciladas, todas as armadilhas, como se conhecer o inimigo profundamente garantisse a eles transitar no meio do pecado, sem se contaminar. Entende? Era algo tão herético quanto o gnosticismo, vendo por outro ângulo. O gnosticismo dizia o quê? Que as pessoas tinham que ter um elevado nível espiritual, que só essas pessoas de um elevado nível, um determinado conhecimento espiritual, poderiam alcançar a Deus, como se a fé em Jesus Cristo apenas no que Ele fez na cruz não fosse suficiente para a salvação. Por outro lado, aqueles supostos conhecedores, das profundezas satânicas, eles se achavam superiores, eles se achavam dotados de conhecimento, íntimo do inimigo. Então por isso eles eram diferentes dos crentes comuns, eles podiam transitar ali, de fato eles eram exatamente isso, eles eram diferentes, era exatamente esse tipo de pensamento que os distinguiam, dos crentes comuns, mas não apenas dos crentes comuns, mas dos verdadeiros crentes, e é a estes verdadeiros aí que Cristo se reporta diretamente, dizendo agora a eles, que eles não terão, vocês não aprenderam esse tipo de coisa, vocês não deram ouvidos para esse tipo de maluquice, vocês não fizeram isso, vocês quando ouviram isso na igreja, vocês saíram de lá e foram para uma igreja que pregava o nome do meu nome, vocês não
seguiram essas doidices que se tem por aí, enfim, já exagerando aqui, entende? Então o que ele diz aí no fim do versículo 24, que eles não terão outra carga sobre eles, olha, mas tem uma carga, né? Não terão outra carga sobre ele, ou seja, eles não terão uma carga extra, mas somente aquilo que eles podem e devem suportar, mas não terão outra carga. No versículo 25, aqui nós vemos uma clara palavra de encorajamento, né? Para que esses perseverassem, né? Na fé, no ensino, na prática da sã doutrina. Jesus vai encorajar esses crentes de Tiatira a permanecerem firmes, apesar das cargas que são naturais da vida cristã. E ele diz: até quando, Senhor? Até que eu venha, até lá fica firme. Até lá, fica firme. Você não vai ter uma carga extra, você não vai ter nada além do que você pode suportar. Fica firme. Por quê? Porque você não traiu ao Senhor, porque você se manteve fiel à palavra do Senhor. Até que eu venha, fica firme, que seja breve. Aleluia. Os versículos seguintes aqui vão apontar a consumação da promessa. Olha que maravilha. A igreja recebe do Senhor autoridade, né, sobre as nações, né? Sobre que nações? Sobre as nações que se rebelaram contra o Evangelho. A igreja vai participar, em outras palavras, a igreja vai participar do triunfo de Cristo. Ela vai triunfar com Cristo, por Ele, né? Dele, por Ele. Vai participar desse triunfo vitorioso do Senhor na sua volta. Mas aí, meus irmãos, o maior dos prêmios está reservado à igreja, vai ser revelado no fim do versículo 28. Ele diz assim: também lhe darei a estrela da manhã. Meus irmãos, Apocalipse 22, só escuta, Apocalipse 22, 16, vai dizer nominalmente quem é essa estrela. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, sou a resplandecente estrela da manhã. Meus irmãos, o maior dos prêmios, a maior riqueza, a maior bênção que a igreja já tem, mas ainda vai desfrutar desse prêmio de uma maneira sublime no dia da volta. O maior tesouro é o próprio Jesus Cristo, é gozar da plena comunhão com Ele para sempre. Aleluia. Aqueles que têm ouvidos, ouvirão, e compreenderão, e se alegrarão diante de tamanha bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para concluir, é perceptível aqui o senso de urgência, não percebeu? Nas palavras de Jesus, como se a volta dele não fosse tardar. O arrependimento, meus irmãos, precisa ser imediato, não há tempo a perder mais. A correção não é para depois, a correção é para já, é para agora. Nós precisamos exercitar o princípio de que o amor não é para a gente adiar, não é algo que a gente possa deixar para depois, né? Como quem esperasse o momento mais oportuno para eu poder amar, sabe? Quando a pessoa mudar, quando ela me pedir perdão, tal, de repente aí eu vou amar, né? Então quando a minha igreja for perfeita, satisfizer todas as minhas necessidades, eu vou amar a minha igreja, eu vou servir na minha igreja. Está esperando para amanhã, sei lá quando isso acontecer. A gente olha para esse texto aqui e diz: isso é para agora, meus irmãos, é para ontem, é urgente, é urgente. Não, meus irmãos, não é para amanhã. O senso de urgência deve fazer parte da nossa fé, a fé de que Cristo vai voltar, e essa volta pode ser agora, pode ser agora. Meus irmãos, mais uma semana se passou, desde o culto passado, e o que nós fizemos para somar com a obra que o Senhor nos deu para cuidar? Passou uma semana.
Vai esperar mais uma semana, mais o outro culto, para Deus te mostrar o que é que vai, né? Mais uma semana, mais um dia, mais uma hora, mais um minuto vai se passar sem que a gente faça nada. A igreja, meus irmãos, é sinônimo de corpo, e corpo não é feito de um único membro. Cada um dos membros precisa desempenhar a função para a qual foi designado. E quando um membro não desempenha a sua função, sobrecarrega os outros. Em outras palavras, se nós estamos no corpo, e aí é bom a gente refletir, se nós estamos no corpo, não é nosso papel ficar parado. Porque a palavra daquele que é o Filho de Deus é urgente. Tiatira, meus irmãos, era uma cidade pequena, mas que por suas características, né, comerciais, representavam um enorme problema para a igreja. Mas Cristo entra, né, em cena, né, por amor, por misericórdia, Ele chama os seus filhos de volta ali ao eixo, de volta ao prumo. Nós vivemos numa cidade relativamente pequena, né? São Luís, mas que pode ser um grande problema também, ao passo de que ela nos influencia mais do que nós influenciamos a ela. Mais do que o contrário. Pode ser pequena, mas nós temos aí um vasto campo para semear, meus irmãos. O que é que nós temos feito a respeito? O alerta à igreja aqui de Tiatira, que é para nós essa noite, né? É para não deixar que a obra pare. A obra precisa avançar, a obra precisa crescer. A obra precisa crescer em amor, precisa crescer em fé, em serviço, em perseverança, porque isso é o agrado daquele que é o cabeça da igreja, é aquele que sonda as mentes e os corações, aquele que é a resplandecente estrela da manhã. O alerta que nós vimos aqui, mais uma vez, é contra o perigo de nós banalizarmos o pecado, sobre o perigo de nós trilharmos pelo terreno escorregadio que é caminhar por falsos ensinos, ensinos de homens, ensinos que vão contra as Escrituras. Meus irmãos, é claro que Deus pode nos dar estratégias criativas para crescer, para fortalecer a igreja, mas nunca, jamais, essas estratégias podem ferir o que está nas Escrituras, jamais. Jamais a gente pode dar um jeitinho, em nome de um crescimento numérico, ou seja lá o que for. Jamais. Por fim, meus irmãos, o alerta é para nós lembrarmos que existe uma carga sobre os eleitos, existe, mas ela nunca vai exceder aquilo que nós podemos suportar, nunca. Palavra do Senhor. E a melhor notícia, meus irmãos, é que um dia não haverá mais carga nenhuma. Aleluia, aleluia. O que vai haver? Apenas a eterna e plena presença da estrela da manhã brilhando sobre a igreja. Aleluia. É isso que vai haver. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, e glorifique, né, o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, e em breve voltará. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo e bendito nome, por palavras que nos alimentam e nos exortam à mudança. Até quando, Senhor, vamos adiar a mudança? Até quando vamos ficar esperando que possamos ter forças em nós mesmos para sair da inércia, Senhor? Até quando vamos nos enganar, achar que a força vem de nós? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos move, a Tua palavra nos motiva, nos exorta, nos alimenta, mas, Senhor, não queremos que seja mais um culto em que apenas alguns vão entender e vão agir, outros vão entender, mas não têm forças para agir, porque estão fracos na fé, porque estão distantes. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a servir a esses irmãos, a amar,
Nos ajuda, Senhor, a permitir servir e a ser servidos também. A sermos uma igreja, Senhor, que Tu possas olhar para nós, à medida que Tu sondas mentes e corações, e veja uma igreja que tem tentado, Senhor, tem buscado Te servir, Senhor, com dignidade, cumprindo o nosso dever. Estamos tão distantes ainda, né, Deus? Tu sabes, Tu conheces nossos corações, e é por isso que nós clamamos, ó Deus, humildemente, dependente. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a crescer. Queime em nós um amor diferente, um cântico novo na Tua igreja, Senhor, um mover novo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Levanta, Senhor, homens, mulheres cheios do Espírito Santo, capacitados, ó Deus, por Ti, para Te servir. Possamos ser um corpo, Senhor, onde os membros servem uns aos outros, para a glória do Teu nome, e que possamos também ter olhos para a sociedade, Senhor, para a cidade que nós vivemos. Possamos, ó Deus, fazer a diferença, não para a glória de uma igreja, mas para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.